Muito boa noite, pessoal. Acho que estamos ao vivo. Eu estou com o meu feedback aqui do lado, só para quando eu estiver olhando aqui para a telinha aqui do lado, é para saber se está tudo ok, beleza? Eu me chamo Caio Valente, tá? Geralmente a gente está aqui às quartas-feiras, às 8 horas. Eu falei a gente porque geralmente vai estar aqui ou eu ou o Igor, que é meu sócio. Nós fazemos parte da Data Quant, é uma empresa que a gente desenvolve, a gente opera no mercado com base em trade quantitativo e a gente também tem um braço educacional que a gente desenvolve coisas em cima disso que é o que a gente vai falar aqui nessa live de hoje, beleza? É, Geralmente a gente traz algum assunto relacionado a esse tipo de operações quantitativas. O que é essas operações quantitativas? Nas últimas quartas-feiras a gente veio falando bastante, desculpa, nas quintas-feiras, né? A gente veio falando bastante sobre isso. Basicamente, é a gente operar com modelos matemáticos, com apoio da estatística, fazendo uso de dados, tá? Para a gente ter um apoio à decisão, uma tomada de decisão com base nesse tipo de argumentação, certo? O Igor, nas últimas semanas aí, ele já veio fazendo bastante conteúdo introdutório sobre isso. E na última vez que eu participei aqui, acho que a gente ficou 2 semanas, se eu não me engano, sem fazer as lives aqui nas quintas-feiras. A gente esteve ausente e a gente está retomando agora. Mas na última live que a gente conversou aqui, eu trouxe um processo de validação de estratégias automatizadas, tá? Eu quis fazer todas as etapas de um fluxo de validação do que a gente precisa, qual é todo o framework que a gente precisa passar para poder, até a gente chegar em ligar uma estratégia em conta real. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter a concepção da estratégia, fazer o backtest, fazer a otimização, descobrir qual é a melhor parametrização. Então, tudo isso existe um método, existe um processo que a gente segue passo a passo, e foi isso que a gente começou a falar na última vez que eu estive aqui. É, é um processo um pouco longo e não deu tempo da gente falar sobre tudo. Então, a ideia hoje é a gente continuar esse processo, certo? Para a gente não começar no meio e ficar meio perdido, não saber do que se trata, o que a gente está falando aqui, então eu vou fazer um resuminho das coisas que a gente falou na nossa última live aqui, beleza? Um minutinho, beber uma aguinha. Então vamos lá. O processo de criação de estratégias automatizadas, ele começa da concepção. A gente chama essa fase de design de estratégia, né? Tudo começa a partir dali, daquela ideia de trade que a gente tem. Eu quero fazer uma estratégia seguidora de tendência. O que eu posso usar para fazer uma estratégia seguidora de tendência? Eu tenho que ter alvos longos, eu tenho que ter alvos curtos, eu tenho que ter um alvo longo, um stop curto, um alvo longo, um stop longo. É, Quais gatilhos de entrada, quais são os racionais de entrada, né, que eu posso usar para tentar criar uma estratégia seguidora de tendência. Se eu quiser criar uma estratégia que seja contra a tendência, qual é o cenário, qual é o ciclo ideal para eu qual é o ciclo, qual é o cenário ideal, qual é o tipo de ativo, qual é o tipo de movimentação que o mercado tem que ter para que eu possa tirar alfa dessa estratégia, né? A alfa é tirar ali alguma vantagem competitiva daquele parâmetro, alguma coisa que vai me dar dinheiro no longo prazo, certo? Então, quais são os tipos de ativos que eu preciso operar que são mais favoráveis ao tipo da estratégia que eu estou querendo criar, certo? Se eu estou querendo criar uma estratégia seguidora de tendência, o ideal é que eu use ativos que são lateralizados ao longo do tempo, o ideal é que eu use ativos que têm longas pernadas de tendência. Obviamente, se eu quero criar uma estratégia seguidora de tendência, o ideal é que eu use ativos que já fizeram no passado longos pernadas, certo? Então, a fase zero, que é a que eu nem botei aqui no nosso framework, é a fase de concepção da estratégia, tá? A partir do momento que eu tenho uma estratégia criada, eu posso ali transformar ela num algoritmo, certo? Transformar ela em um software e esse algoritmo, esse software, vai fazer a execução do backtest. O backtest ele é o teste no passado, beleza? E a gente faz isso de forma automatizada. A gente consegue fazer backtest manuais se a gente abrir o gráfico e olhar, opa, aqui deu uma entrada. Esse trade ele foi vencedor ou ele foi perdedor? Eu anoto aqui na minha planilha, no papel, o que seja. Isso tem uma limitação, certo?
a gente só vai conseguir fazer isso com um período pequeno do histórico, né? A gente pode incorrer em erros ali na hora que a gente estiver registrando, então a gente vai ver, opa, aqui deu uma entrada, mas aqui não, está muito afastado da média, não vou entrar, né? Então, esse tipo de backtest, ele é muito suscetível à falha. Então, o que a gente faz? A gente automatiza a nossa estratégia, a gente programa ela, né? O nosso processo aqui hoje, a gente programa ela dentro do MetaTrader 5, que é a plataforma que fornece diversos recursos de automação. O MetaTrader 5 ele é um home broker convencional que você pode fazer suas operações ali boletando, assim como o Profit, por exemplo, né? Assim como o Black Arrow, mas a gente também consegue fazer automação dentro do MetaTrader 5, né? A gente consegue transformar a nossa estratégia em algum critério objetivo, certo? A gente consegue transformar ela em critérios objetivos e a partir daqueles critérios a gente consegue executar backtest no passado, né? Sempre que acontecer tal coisa, sempre que as médias cruzarem, eu quero entrar comprado, eu quero entrar vendido, meu alvo vai ser de 500 pontos, meu stop vai ser de 300 pontos, e sempre que acontecer aquele cenário, isso vai ser executado. E o próprio MetaTrader vai registrar essas operações, vai gerar um backtest para a gente no final, e a gente consegue avaliar se isso ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro. O que a maioria das pessoas fazem por aí é, elas executam o backtest, elas pegam aquele relatório, opa, o relatório foi positivo, pronto, eu posso ligar essa estratégia em conta real. Mas, na verdade, o backtest, ele é só ali a pontinha do iceberg, né? Ele é só uma fase da etapa do processo, é a fase inicial da etapa do processo. Um bom backtest não quer dizer nada, infelizmente, né? Inclusive, é muito fácil a gente fazer um backtest que ele gera ali um resultado positivo para a gente. Se a gente não dominar as boas práticas ali, quando que a gente deve usar a ordem mercado, quando que a gente deve usar a ordem pendente, tá? Quando que a gente deve usar a modelagem de teste, a modelagem de Y, que essas coisas que são um pouco mais técnicas, a gente conversou na última aula, certo? Então, na última live, o processo inicial parte ali do backtest. O backtest serve para a gente saber como que uma estratégia se comportou no passado. Mas o fato dela ter sido lucrativa no passado não quer dizer que a gente vai ganhar dinheiro em live trade quando a gente ligar essa estratégia em conta real. A gente precisa executar uma bateria de testes de robustez para a gente ter algum grau de confiança de que, beleza, o backtest foi bacana, eu posso variar essa estratégia, eu posso rodar ela em dados diferentes e ainda assim eu vou ter um resultado legal em live trade, uma expectativa de um resultado legal em live trade. Então, o backtest, a gente precisa, coisas que a gente precisa dominar. Eu não vou entrar de novo nesse assunto, mas só é, a título de curiosidade para vocês, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre isso, a gente precisa dominar as modelagens de teste, a gente precisa saber quando que a gente deve executar ordens ao mercado ou ordem pendente para a gente poder ter backtests confiáveis, beleza? Quando a gente passa do processo de backtest, a gente vai para o processo de otimização. O que que é o processo de otimização? É quando a gente quer descobrir qual é a melhor parametrização para uma estratégia, né? Vamos pegar lá de novo o exemplo básico que a gente sempre usa, cruzamento de média, né? Média rápida, cruzou com a média lenta para cima, eu vou comprar. Mas qual é a melhor média que eu devo usar? É a média de 20 com a média de 40, média de 20 com a média de 50? Não sei qual é a melhor média. Então, a gente roda um processo de otimização para descobrir quais são os melhores parâmetros para determinada estratégia. Ah, qual é o melhor alvo? É 1 para 1? Eu devo usar 300 de take profit, 300 de stop loss? 2 para 1, 600 de take profit, 300 de stop loss? Não sei, a gente pode descobrir nesse processo de automação. Então, a otimização, a gente literalmente seleciona, olha, Rod, descubra para mim, MetaTrader, descubra para mim qual é a melhor configuração, variando aqui a média rápida de 5 até 50 e a média lenta aqui de 20 até 200. Ele vai simplesmente executar todas as combinações possíveis e a gente vai ter esse relatório com as melhores configurações. Isso é muito legal, isso é muito bacana. A gente pode simplesmente pegar ali a melhor configuração e executar em live trade. Não, isso é totalmente errado e também é o que a maioria das pessoas fazem, certo? Porque quando a gente está otimizando, a gente está forçando o algoritmo de otimização, a gente está forçando a plataforma a encontrar a melhor configuração no passado. Mas aquela melhor configuração no passado, talvez ela não tenha predictive power, né, que é o poder de predição, poder de generalização. Talvez aquela melhor configuração ela funcionou exatamente naqueles dados que a gente executou no passado. Se a gente tirar ali, por exemplo, alguma combinação de dias, talvez essa estratégia ela não seja tão boa assim, né? E isso a gente chama de overfit, né, ou sobreajuste. Então, o processo de otimização ele é muito bacana, mas ele faz a gente incorrer em overfit. Então, a gente deve otimizar, é bacana, faz parte do processo, mas a gente precisa validar se o que a gente otimizou
realmente é robusta, né? E aí que entram os testes de robustez, que é para saber se o nosso processo de otimização encontrou algo que seja robusto. Caminhando um pouquinho aqui na nossa esteira do nosso processo, a gente cai no processo de data mining. O processo de data mining, aqui ele está com... eu vou até pedir para a produção compartilhar a tela aqui, por favor, que eu vou mostrar o fluxo para vocês. A produção só me confirma quando a tela estiver compartilhada, por favor. Beleza, eu acho que estamos com a tela compartilhada. Aqui para mim não está aparecendo ainda porque a gente tem um delayzinho aqui da transmissão porque aparece no YouTube. Mas eu vou seguir aqui. Imagino que todos vocês estejam vendo. Me confirmem no chat, por favor, se a galera estiver ativa por aí. Vamos lá. A terceira fase do processo é a fase de data mining. E aqui no nosso fluxo, eu botei um asterisco porque o data mining, ele é simplesmente, ele é a mesma coisa que o processo de otimização, mas é a gente executar a otimização com base em um processo organizado, certo? Quando a gente tem uma estratégia, a gente tem literalmente N cenários possíveis de otimização que a gente pode fazer, tá? E se a gente não tiver um processo organizado, a gente acaba não conseguindo catalogar os resultados de maneira adequada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma estratégia, de novo, lá, de cruzamento de médias, tá? Imagina que eu quero varrer todas as possibilidades possíveis dessa estratégia, né? Eu quero encontrar as melhores combinações lucrativas, que é isso que o processo de otimização faz. Mas eu quero rodar uma otimização nessa estratégia, variando em médias rápidas, médias lentas, médias longas, por exemplo. Eu quero rodar uma otimização nessa estratégia no time frame de 5 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos. Ou seja, a gente vai executar várias otimizações e a gente vai, se a gente quiser varrer todas as possibilidades possíveis de combinações de uma estratégia, a gente executa um processo de data mining. Data mining é, é a tradução de mineração de dados, certo? Mineração de dados é a tradução de data mining, tá? Então, o data mining é o processo de mineração de estratégias. E para a gente fazer um data mining, a gente precisa criar um roteiro de otimização, executar e fazer o registro desses resultados, né? Porque lá na frente, quando a gente quiser, opa, eu quero voltar ali na estratégia de cruzamento de médias para saber quais são as configurações lucrativas dela. Eu tenho isso tudo registrado. O processo de data mining, ele é executado mais quando a gente já tem uma esteira de produção, de criação de estratégia, tá? Quando a gente está começando ali começando a automatizar nossas primeiras estratégias, não necessariamente a gente precisa executar um processo de data mining à risca, beleza? Passando do processo de data mining, a gente já executou backtest, a gente já tem otimizações das nossas estratégias, dos nossos modelos, a gente pode começar a entrar no processo de robustez, que é os mais básicos são distribuição de resultados e distribuição de parâmetros. A gente quer saber se aquela combinação de parâmetros que a gente achou para a nossa estratégia, ela realmente é robusta, ela realmente vai ter capacidade de ganhar dinheiro em conta real. Basicamente, o que a gente quer dizer é o seguinte: a minha estratégia de cruzamento de média, ela só funciona se eu usar a média de 8 e de 20? Será que se eu usar a média de 9 e de 21, ela também vai funcionar? Então, a gente literalmente chacoalha os parâmetros da estratégia para saber se mudando essa parametrização, a estratégia continua robusta, tá? Então, a gente tem duas óticas de fazer isso, né? A primeira é a distribuição de resultados, a gente quer analisar a estratégia como um todo. Eu vou alterar a parametrização dessa estratégia e, de um modo geral, os resultados são positivos ou negativos, né? Qual o percentual de resultados positivos? Qual o percentual de resultados negativos? A gente tem algumas métricas objetivas para avaliar isso, que é o Z-score, né? A gente vai tirar a média dos resultados, vai tirar o desvio, a gente consegue calcular o Z-score e ali a gente vai ter uma média de, beleza, essa estratégia ela aguenta bastante, eu posso chacoalhar ela à vontade e ela continua gerando resultados positivos. Então, muito provavelmente, se eu levar ela para a conta real, ela vai continuar ganhando dinheiro. Porque em conta real, a gente vai ter dados que a gente nunca viu no passado, né? Todo dia o mercado vai fazer movimentações diferentes do que ele fez no passado. Mas muito provavelmente as coisas, os padrões vão ser parecidos, tá? Então, independente da parametrização que eu usar aqui na minha estratégia, eu quero que ela gere resultados positivos. Obviamente, alguns vão ser muito melhores do que outros, mas, de um modo geral, eu quero que tudo seja positivo. Eu não quero alterar a parametrização de uma estratégia e uma curva que era totalmente ascendente fique totalmente descendente, certo? A distribuição de resultados avalia esse tipo de coisa. A distribuição de parâmetros é muito parecida, só que ao invés de eu analisar o contexto geral da estratégia, no sentido de que quantos foram positivos, quantos foram negativos, a gente vai analisar parâmetro a parâmetro. Por exemplo, eu vou analisar
no nosso exemplo das médias, se eu variar só a média rápida, o que acontece? Ela continua lucrativa, a estratégia? Se eu variar só a média lenta, ela continua lucrativa? E se eu mexer no take profit e se eu mexer no stop loss? A estratégia continua lucrativa? Ah, não, ela só funciona se eu usar ali 300 de stop loss e 500 de take profit. Se eu mexer nisso, a estratégia fica perdedora. Então, essa é uma estratégia que não é robusta. Provavelmente eu encontrei ali um overfit. Então, a distribuição de parâmetros serve para isso. E foi até aqui que a gente conversou na nossa última live, certo? A gente viu esse processo, eu entrei um pouco mais no detalhe de cada uma das etapas, e hoje a gente vai dar continuidade aqui. Quando a gente termina a distribuição de parâmetros, a gente vai para o teste de robustez. A gente tem alguns outros testes de robustez que são mais pontuais, mas eu trouxe aqui os principais, tá? Então, a gente vai para o que a gente chama de walk forward analysis, tá? Que é o principal teste de robustez. Eu não ligo nenhuma estratégia em conta real se a gente não passar por esse tipo de teste, tá? E o walk forward analysis, a sigla é WFA, ele responde várias perguntas para a gente. Por isso, ele é um teste muito importante. Só um minuto. O walk forward analysis, ele é uma técnica que a gente chama de cross-validation, tá? E ela foi descrita no livro do Robert Pardo. Nada do que eu estou falando aqui eu tirei da minha cabeça, tá? Isso está tudo na literatura ali do trading quantitativo, dessa abordagem de operar com base em dados, tá? E o walk forward analysis foi criado por um cara chamado Robert Pardo, um livro que a primeira versão, se eu não me engano, é lá de 1991. É uma técnica muito utilizada dentro da ciência de dados, tá? E que aqui dentro do trading ela serve para várias coisas. A gente vai passar por algumas delas, tá? A primeira coisa ela disse a estratégia é robusta, ela é capaz de ganhar dinheiro em conta real. O que é uma estratégia robusta? Eu comentei ainda há pouco, uma estratégia robusta é aquela que ela tem um resultado bacana nos testes e ela também tem predictive power, ela também tem capacidade de continuar generalizando em dados que ela nunca viu. Caio, como assim dados que ela nunca viu? Quando a gente roda um processo de otimização, eu estou falando, olha, pegue aqui os últimos 5 anos de histórico de dados, né? A gente pega a base de dados do ativo, tudo que aconteceu no mercado, e roda ali aquele backtest nesses últimos 5 anos. Só que quando a gente roda o processo de otimização, a gente conhece esses dados, né? A gente está forçando o algoritmo a encontrar as melhores combinações. Eu estou falando para ele, encontre para mim as melhores combinações nessa base histórica, certo? Só que quando a gente botar em live trading, a gente vai ter dados novos, tá? Então, o walk forward analysis é uma forma da gente separar a nossa base de dados em pequenos períodos e a gente sempre vai testar e validar. Ou seja, encontra para mim aqui a melhor configuração nesse período X. Beleza. Tá aqui o algoritmo, o MetaTrader me deu. A melhor configuração é a média de 8 com a média de 20. Então eu vou testar a média de 8 com a média de 20 nesse outro período aqui para saber se ela foi boa ou se foi ruim a performance da estratégia. E aí eu vou fazer a mesma coisa em outro período e vou validar em outro período. A gente já vai ver, a gente já vai ter uma ideia visual aqui disso funcionando e vai ficar um pouco mais clara essa ideia, tá? Então, a primeira pergunta, a primeira resposta que o WFA dá para a gente é se a estratégia é robusta ou não, tá? A segunda é qual taxa de retorno a estratégia irá performar em live trading? Como assim taxa de retorno? Quantos por cento essa estratégia vai me dar em live trading? Não. É quantos por cento eu posso esperar em live trading em relação ao que eu tenho no meu backtest, nos meus testes, tá? Ou seja, se eu executei um backtest aqui dos últimos 5 anos de uma estratégia que faz day trade no mini índice, e eu tive que o meu resultado aqui foi de, sei lá, 300%, número aleatório, nos últimos 5 anos. O Walk Forward Analysis ele tem uma métrica objetiva que ele diz para a gente, olha, o teu resultado no backtest foi esse, então talvez tu vá fazer em live trade 80% do que tu fez no teste. Tá? Então, se eu fiz lá 10 mil reais no teste, eu vou fazer 80% disso no longo prazo, nesse mesmo período, em live trade. Né? Isso, obviamente, isso é uma probabilidade, isso é uma expectativa, ele não vai cravar esse número, certo? Então, a gente consegue ter uma expectativa de quão boa a nossa estratégia vai ser em live trading em relação a quanto ela foi no teste, beleza? Terceira pergunta que o Walk Forward Analysis responde para a gente. Como as mudanças no ciclo de mercado afetam a performance da estratégia? E aqui é importante a gente falar que é por conta disso, é também por conta disso que a gente precisa executar backtests em um histórico longo, significativo. Não adianta eu executar um backtest nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, nem mesmo no último 1 ano. A gente precisa ter mudanças de ciclo de mercado, a gente precisa ter mudanças macroeconômicas
mudanças na economia daquele mercado em que a gente está testando, a gente precisa ter mudanças políticas, a gente precisa passar por price shocks, que a gente chama, né? Por exemplo, o período lá da pandemia foi um price shock, certo? Início da guerra, um Joesley Day, tudo isso que movimentou o mercado de forma abrupta, a gente precisa testar como a nossa estratégia teria se comportado naquele período, tá? E o Walk-Forward Analysis, como a gente roda um teste, que a gente sempre faz validação e teste, a gente consegue entender como essas mudanças de ciclo de mercado, elas afetam na parametrização da nossa estratégia. Porque talvez o parâmetro que eu usei, que eu deveria ter usado na minha estratégia 5 anos atrás, é totalmente diferente do parâmetro que eu devo usar hoje. Porque a volatilidade do mercado mudou, o preço do ativo mudou. Então, várias coisas impactam nessa tomada de decisão, de qual parametrização eu devo usar. E aí a gente entra para o quarto ponto, quais os melhores parâmetros para executar a estratégia em live trade, né? E isso é uma pergunta que ela é muito importante e ela é muito recorrente, né? Tipo, beleza, Caio, eu descobri qual é a melhor parametrização para eu executar. Eu descobri qual é a melhor parametrização no passado para a minha estratégia, mas qual é a parametrização que eu devo usar no live trade? Quando que eu devo atualizar essa estratégia? Então, o Walk de análise ele também tem um método objetivo que responde isso para a gente, né? Eu vou saber exatamente qual parâmetro eu devo. Se eu vou ligar a minha estratégia amanhã, segunda-feira, eu vou saber exatamente quais parâmetros eu devo usar, tá? E eu vou saber também e eu vou ter essa resposta também do WFA, que é o nosso quinto ponto aqui, que é eu vou saber exatamente quando eu devo atualizar essa estratégia, de maneira objetiva, né? Tipo assim, a estratégia começou a perder, eu vou mexer nos parâmetros. Não é dessa forma que a gente faz, né? Ou então, a estratégia está ganhando muito, eu não vou mexer. Não, a gente tem um método, um critério que a gente deve seguir para atualizar ou não essa estratégia, né? Quando bater esse período, a gente vai rodar um novo teste e a gente vai descobrir tá tudo ok, não precisa mexer na parametrização da estratégia, ou, olha, é melhor a gente alterar um dos parâmetros, ou é melhor a gente alterar todos os parâmetros. Então, o WFA, ele dá essa resposta para a gente. Esse processo, ele é um processo um pouco complexo, mas a gente consegue executar ele manualmente entre aspas, né? Para a gente fazer um WFA, a gente primeiro precisa ter um robô que automatiza a nossa estratégia, né? Um algoritmo que automatiza a nossa estratégia, e a gente precisa ter domínio desse fluxo de backtest e otimização, tá? E aí, para a gente entrar, eu quero mostrar para vocês, na prática, um WFA, o resultado de um WFA, mas para a gente fazer isso, eu preciso ensinar, preciso que vocês entendam o conceito de in-sample e o conceito de out-of-sample, que eu já comentei várias vezes aqui, enquanto a gente estava conversando, né? O que é in-sample e out-of-sample? In-sample é o período onde a gente vai otimizar uma estratégia. Ou seja, quando eu falo para o MetaTrader, quando eu falo para o algoritmo de otimização, encontre para mim a melhor configuração nesse período. O período que ele vai executar a otimização é o período in-sample, ou seja, eu conheço esses dados, tá? E o período out-of-sample é exatamente o período seguinte, é o período onde o algoritmo de otimização não executou nada ali naquele período, é onde eu vou validar os dados. Então, num walk forward, eu sempre vou executar uma otimização em um período, validar em outro período. Executar uma otimização em um período, validar em outro período. E a gente vai caminhando no histórico até a gente chegar no ciclo atual, né, dos dados atuais. Ou seja, eu vou começar otimizando, aí na prática, né, como a gente vai fazer isso? Eu vou otimizar ali 2 anos, começando lá em 2018, por exemplo. Então, eu vou otimizar 2018, 2019 e vou validar a melhor configuração dessa estratégia em 2020, por exemplo. Beleza, vou registrar esses dados. A estratégia ganhou quanto, perdeu tanto, quais foram as métricas nesse período. E aí eu vou executar uma nova otimização. Eu vou executar uma otimização de 2019 e 2021, de novo de 2 anos, e vou validar o resultado dessa melhor otimização em 2022. Beleza, me dá o resultado de 2022. Eu já tinha o resultado antes de 2021, agora eu tenho o resultado de 2022. Notem que eu já tenho 2 anos out of sample. Para a gente visualizar isso, eu vou mostrar para vocês na plataforma que a gente usa para executar o WFA, que foi uma plataforma que a gente desenvolveu, tá? Deixa eu ver, aqui é o Monte Carlo, aqui é o WFA. Beleza. Não se assustem com esse monte de números aqui, a gente tem vários conceitos aqui, mas isso que eu estava explicando para vocês do in-sample e out-of-sample é basicamente esse gráfico, certo? Na prática, o que a gente vai fazer? Essa linha aqui do in-sample é onde eu rodo o meu período de otimização. Notem, aqui, essa configuração, se eu não me engano, a gente está usando um período de 8 meses para 4 meses. O que isso quer dizer?
eu estou otimizando, eu falo, MetaTrader, descobre para mim a melhor parametrização dessa estratégia dentro desses 8 meses. Beleza, a melhor configuração foi essa. Então, pega essa configuração e roda nos 4 meses seguintes. E aí, a gente tem essa segunda barrinha aqui. E aí, a gente vai registrar esses dados. Beleza, esses dados estão registrados, o lot of sample, certo? E aí, a gente vai executar uma nova otimização, que é no período seguinte. A gente vai andar 4 meses para frente e vai executar uma nova otimização aqui, tá? O resultado dessa otimização, a gente vai testar nesse período aqui, certo? E a gente vai fazer isso até o final da história. Moral da história, esses períodos curtos aqui, que são os períodos de out of sample, são os que importam para a gente, porque são os períodos que nunca foram otimizados. Então, se a estratégia no período out of sample ela teve uma performance boa, sinal positivo. Se a estratégia no período out of sample teve um resultado ruim, sinal negativo, sinal que a estratégia não consegue generalizar, beleza? Então, essa curva que a gente está vendo aqui é exatamente uma curva somente do período out of sample, ou seja, todo o resultado que a gente tem aqui foi um resultado em período não otimizado. Eu não forcei ter um resultado positivo aqui dentro. Então, isso aqui é um resultado muito bom, né? Aqui a gente tem a mesma visão, né? Só que um gráfico de barra, ou seja, cada ponto desse aqui é um resultado de 4 meses, tá? Então, quando a gente soma todo esse resultado aqui, a gente tem esse capital acumulado aqui. Isso é importante porque essa curva não é uma curva otimizada, é uma curva out of sample. E é por isso que o WFA ele é tão importante, porque a gente consegue validar os resultados de uma estratégia em dados não otimizados. E aqui a gente tem vários detalhes do que a ferramenta, aqui eu precisaria ficar aqui 3 horas com vocês para explicar todos os detalhes aqui, de como a gente chega nesses resultados, como que a gente avalia, tá? O que é isso aqui, que é o Oxford Matrix, que nada mais é que uma sequência de diferentes WFAs, né? Aqui eu falei para vocês que a gente usou um período de 8 meses de otimização e 4 meses de teste, tá? Só que essa tabela aqui, ela fez exatamente a mesma coisa, variando os períodos de otimização e os períodos de teste. Por exemplo, esse primeiro resultado aqui usou 6 meses de otimização e 3 meses de teste. Esse aqui fez 9 meses de otimização e 3 meses de teste, né? E aqui a gente faz o cálculo do WFE, que é, a gente não vai entrar nisso hoje, mas é a métrica que diz para a gente, olha, os teus dados out of sample, eles são 86%, o teu resultado do out of sample foi 86% do que tu fez nos dados em sample, que é um resultado bom, beleza? Em tese, os dados otimizados, eles sempre vão ser melhores do que os dados não otimizados, afinal, eu estou forçando o algoritmo de otimização a me dar os melhores resultados. Se eu consigo ter resultados out of sample tão bom quanto os dados em sample, é um resultado muito positivo, a estratégia generaliza, independente da parametrização que eu uso, certo? E aqui a gente tem um gráfico que é importante, que é esse gráfico de distribuição. O que é essas linhas aqui, né? Eu executei uma otimização nessa estratégia, variando, se eu não me engano, aqui foi o take profit e o stop loss. Ou seja, eu mandei ele executar N backtest nessa estratégia, variando o stop loss e o take profit, o stop loss de 200 até 600, se eu não me engano, e o take profit de 600 até 1.000, por exemplo, variando de 50 a 50. Então, cada linha dessa é um resultado de uma combinação desses parâmetros, né? Então, cada linha dessa usou um stop loss de 200 com take profit de 600, por exemplo. Mudei o stop loss, vai gerar uma nova curva de capital. Então, notem que todas elas são positivas, todas elas são ascendentes. Então, não importa qual parametrização eu uso de stop loss e take profit, eu vou ter uma curva lucrativa, né? E eu consigo avaliar isso de forma objetiva através desse cálculozinho, que a gente não precisa entrar nesse momento, tá? Então, voltando lá às perguntas que o WFA responde para a gente, tá? Através do cálculo do WFA, eu consigo dizer se a estratégia é robusta. Ele também vai me dar a taxa de retorno, quanto que eu posso esperar dessa estratégia em conta real. Como as mudanças no ciclo, elas afetam, porque eu estou testando diferentes parametrizações em diferentes ciclos de mercado, tá? Quais os melhores parâmetros para executar em live trading? A gente tem um fluxo que a gente chama de pre-live optimization, ou seja, se eu descobrir aqui que o melhor WFA é esse WFA aqui, que eu devo sempre otimizar em 8 meses e rodar a melhor parametrização nos próximos 4 meses, então o que eu vou fazer se eu quiser executar a minha estratégia na próxima segunda-feira? Eu vou pegar os últimos 8 meses, vou descobrir qual é a melhor parametrização nos últimos 8 meses e vou rodar essa configuração nos próximos 4 meses. Tá? E aí, obviamente, eu também já sei quando eu devo atualizar a minha estratégia. Se eu vou executar a minha otimização, se eu vou executar a minha parametrização nos próximos 4 meses, daqui a 4 meses
eu devo executar novamente esse processo, e aí eu vou descobrir se eu devo atualizar os parâmetros da minha estratégia ou não. Por quê? A gente está em setembro, né? Outubro, novembro, dezembro e janeiro. Lá em janeiro, eu vou executar essa melhor configuração até janeiro. Se eu chegar em janeiro, se eu chegar, não. Quando eu chegar em janeiro, eu vou executar de novo uma otimização dos últimos 8 meses, vou pegar a melhor combinação e vou executar de janeiro até maio, por exemplo. Então, assim a gente sabe exatamente sempre quando a gente deve atualizar os parâmetros da minha estratégia. E no longo prazo, a gente espera que esses resultados sejam muito próximos desses que a gente construiu aqui no teste, entendeu? E, e o mais importante aqui do WFM, não importa qual configuração eu use aqui de período de otimização e período de atualização, eu sempre vou ter resultados positivos, né? Nesse cenário aqui, né? Esse foi um WFA que ficou bacana, porque essa estratégia é robusta. Essa é uma estratégia que usa IFR, que eu uso ela há mais de 4 anos em live trade, uma estratégia que eu desenvolvi lá em 2019. Até hoje eu executo ela em conta real, só executando esse ciclo de atualização, tá? Eu mudo o take profit, o stop loss, sempre que necessário, e também mudo os gatilhos de entrada ali que fazem uma análise em cima do IFR, tá? Então, o WFA ele é muito importante por conta disso. Deixa eu voltar aqui na nossa apresentação, só um minutinho, bebendo uma água. E aí a nossa estratégia passou no WFA, ela teve um WFA bacana, eu consigo levar essa estratégia para conta real. Mas antes da gente levar a estratégia para conta real, quando eu estou começando no processo de automação, eu tenho uma estratégia, duas estratégias. Mas e quando eu começar a criar várias estratégias novas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, eu vou precisar saber como essas estratégias se comportam e como elas funcionam em conjunto, como se fosse uma carteira, né? Então, é o que a gente chama de portfólio, tá? Então, quando a gente roda um backtest, quando a gente executa todo esse processo aqui que eu comentei com vocês, no final a gente tem o resultado, curva de capital, né? Então, eu sei quanto uma estratégia vai ganhar, qual foi o rebaixamento máximo dessa estratégia. Mas quando eu começo a executar várias estratégias juntas, eu preciso saber como elas vão se comportar no portfólio, a carteira, né? Então, é aí que entra a nossa sétima etapa do processo aqui. A gente precisa simular portfólio de estratégia, né? Se eu criar uma estratégia no mini índice e eu tenho uma outra estratégia no mini dólar, como elas vão se comportar juntas, né? Qual vai ser meu rebaixamento? Qual vai ser meu lucro? Quanto que eu preciso de capital para executar essa estratégia? Então, eu queria fazer um overview sobre qual é a vantagem de eu executar estratégias em um portfólio, tá? Então, a gente precisa também ter uma ferramenta para simular esses portfólios. O MetaTrader, ele já entrega para a gente o backtest, mas ele não mostra para a gente como essas estratégias funcionam em conjunto, que é exatamente o que a gente vai dar uma olhada aqui. Eu vou abrir aqui o Botspot, que é a nossa ferramenta que a gente usa internamente, que também foi a gente que desenvolveu, tá? E eu vou carregar, quem quiser conhecer a ferramenta, é aqui, botspot.com.br, tá? Uma ferramenta para quem opera com robôs ou para quem gostaria de criar, quem quer fazer análise dos seus backtests, análise dos seus portfólios, totalmente integrado com o MetaTrader 5. Eu estou logado aqui em uma conta de teste, tá? Uma conta controle. Mas voltando aqui, eu quero mostrar para vocês como funciona o conceito de portfólio, tá? Eu tenho uma estratégia aqui, que é uma estratégia que a gente desenvolve juntos lá no nosso curso de programação de robôs, tá? Lá no finalzinho eu falo sobre isso. No final da nossa live, quem tiver interesse, eu comento um pouco sobre isso, tá? Essa estratégia aqui, basicamente, essa foi a curva de capital dela nos últimos 5 anos. Aqui eu tenho um teste de julho de 2018 até julho de 2023, tá? Eu tenho 5 anos, essa foi a curva que ela construiu mês a mês, e aqui eu tenho as principais estatísticas dela. Também não vou passar sobre o que significa cada coisa, a gente já falou sobre isso na última live, a gente pode revisitar isso em outro momento, tá? Então, essa foi a curva de capital dessa estratégia, aqui tem os resultados dela, ano a ano, tá? Aqui no ano de 2023, até o mês de julho, beleza? E o que é mais importante para a gente aqui nesse momento? O rebaixamento máximo, tá? O drawdown máximo. O máximo de capital que essa estratégia perdeu nesses últimos 5 anos. E aqui todos os valores financeiros que a gente está vendo foi operando um único lote, tá? Esse backtest foi... Essa estratégia ela está rodando no mini índice com um lote somente, tá? O lote mínimo. E nos últimos 5 anos ela fez 10 mil reais com um contrato, tá? E o rebaixamento máximo foi de 700 reais, 701 reais. Isso quer dizer que
Se eu tivesse ligado um contrato e executado essa estratégia a risco ali nos últimos 5 anos, o máximo de capital que eu teria perdido teria sido R$ 701. E eu ganhei, em cima dessa condição, eu ganhei R$ 10.340. Isso me dá um fator de recuperação de 14,75. O que que é o fator de recuperação? Ele é o lucro dividido pelo drawdown. Ou seja, eu ganhei 14 vezes mais, 14,75 vezes mais, o risco máximo que eu corri. Isso é um resultado excelente, tá? Mas, nesse momento, o que que eu quero que vocês prestem atenção aqui? No valor financeiro aqui, R$ 701. Então, por quê? Eu vou pegar essa estratégia, que é uma estratégia que usa bandas de Bollinger, operando no mini índice, e eu vou juntar ela com a mesma estratégia, só que operando no dólar, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê? Aqui eu tenho meus portfólios, tá? Então, olha só, esse portfólio aqui, tá? Ela é essa estratégia que eu acabei de mostrar para vocês, que tem esse histórico aqui. Ela fez R$ 10.340 e teve um rebaixamento máximo de R$ 701. Essa mesma estratégia, operando no dólar, ela fez um saldo acumulado de R$ 16.000, 16.830, e teve um rebaixamento máximo de 1.960, tá? Qual é o racional lógico aqui, né? Que aparentemente é o racional lógico. Quando eu juntar essas duas estratégias, então o máximo que eu poderia perder nessas duas estratégias se na estratégia de mini índice eu perdi R$ 701 e na estratégia de dólar eu perdi R$ 1.960, então meu rebaixamento máximo vai ser de 2.661, né? Foi o máximo que eu perdi de capital nessa estratégia, tá? E o lucro, obviamente, também é a soma, né? Ou seja, quanto que eu teria ganho se eu tivesse executado essas duas estratégias nos últimos 5 anos? Eu teria ganho esse valor aqui, 27.170. Mas, de cara, a gente já consegue ver aqui é a soma das duas, né? Que o rebaixamento máximo não foi a soma desses dois. Por que que isso acontece? Aqui a gente entra no conceito de hedge, né? Por quê? Enquanto uma estratégia está perdendo, a outra pode estar ganhando. Ou seja, enquanto eu estava nesse drawdown aqui do mini índice, perdendo aqui esses R$ 701, a estratégia de dólar poderia estar ganhando dinheiro, né? Então, uma estratégia acaba protegendo a outra, certo? Que é isso que a gente vai ver na prática aqui. Eu já simulei esse portfólio, já deixei carregado aqui para a gente não ter que esperar, embora seja rápido, tá? Esses são os resultados das duas estratégias operando juntas, aqui, ó. A banda de Bollinger no mini índice e a banda de Bollinger no dólar, tá? Então, notem que o meu drawdown, ele não é a soma dos dois rebaixamentos. Ele não foi 1.900 mais 700. Ele foi 2021. Praticamente, o drawdown aumentou aqui R$ 60 em relação à estratégia do dólar, né? Só a estratégia do dólar eu ia perder aqui R$ 1.960. E eu adicionei a estratégia do mini índice e ao invés de eu perder muito mais dinheiro, né? De eu perder, não. Ao invés do meu rebaixamento máximo ser muito maior, o meu rebaixamento máximo foi de apenas R$ 60 a mais. A gente consegue ver isso aqui nesse gráfico. Esse gráfico ele mostra aqui todos os rebaixamentos para a gente, né? Ou seja, onde é que foi o maior rebaixamento dessa estratégia? Foi bem aqui, em meados de setembro, né? Eu consigo selecionar aqui. E olha só, aqui no dia 29 de setembro foi o período do maior rebaixamento desse portfólio, rodando as duas estratégias juntas, tá? Mas por que isso aconteceu? Exatamente por conta do efeito da correlação. Enquanto aqui uma das estratégias estava perdendo, a outra estava ganhando, né? E aí eu acabo protegendo. Qual é a vantagem disso? Eu consigo criar curvas de capital muito mais suavizadas, né? Esse é o efeito da diversificação, né? E aqui a gente está falando de um portfólio somente de duas estratégias, uma operando índice e uma operando dólar. Imagina se a gente tivesse 5 estratégias operando índice, 5 estratégias operando dólar, parte dessas estratégias são seguidoras de tendência, parte delas são contra a tendência. A gente pode ter estratégias operando milho, operando qualquer ativo financeiro. A gente pode operar euro, USD, a gente pode operar todos os meios do Forex, a gente pode operar índices, a gente pode operar BOV, a gente pode operar ações, a gente pode operar Usatec, a gente pode operar S&P 500. Então, imagina que a gente literalmente consegue criar um portfólio bastante diversificado e essas curvas de capitais vão se proteger entre si. E aí a gente vai ter o efeito da suavização da curva de capital. Porque o lucro das estratégias vai se somar, mas o rebaixamento não vai se somar. Elas vão se proteger, desde que essas estratégias tenham baixa correlação entre si. E aí a gente entra num outro conceito, que é um conceito muito importante, quando a gente entra para o assunto de diversificação e para o assunto de portfólio, que é a correlação. Aqui no Botspot, a gente também consegue calcular a correlação nesse botãozinho aqui. Isso aqui é uma matriz de correlação. Como que a gente analisa isso, tá?
Uma estratégia com baixa correlação, o que é? A correlação ela vai de -1 até 1, tá? Existe um cálculo estatístico para fazer isso aqui. O que a correlação diz? Quando a estratégia A ganha, a estratégia B ela ganha também ou ela perde? Ou existe um movimento, ou existe um comportamento aleatório entre elas, tá? O que eu quero na prática? Eu quero que quando uma perca, a outra ganhe, certo? Isso é o cenário ideal, porque se uma está perdendo, a outra está ganhando, no longo prazo, as duas ganham, então no longo prazo eu vou ter uma expectativa matemática positiva, né? É comum a gente imaginar, se uma está perdendo, a outra está ganhando, eu vou ficar sempre no 0 a 0, né? Mas não, na realidade, as duas estratégias são positivas. As duas estratégias ganham no longo prazo. Então, quando uma está perdendo, a outra está protegendo pouca coisa dessa que está perdendo. Ou ela está ganhando mais do que a estratégia 2, ou ela está ganhando mais do que a estratégia 1 perdeu, ou ela ganhou menos do que a estratégia 1 perdeu. Ou seja, eu deixei de perder 200 para perder 100, por exemplo, né? No meu resultado diário. Tá? Então, a gente vai analisar a correlação nesse espectro de -1 até 1. Coisas próximas do -1 significa estratégia com baixa correlação. É aquele cenário, quando uma ganha, a outra perde. Quase sempre, uma ganha, a outra perde. Coisas próximas do zero significa que as estratégias não são correlacionadas entre si. Elas possuem um movimento quase que aleatório, né? Enquanto uma está ganhando, a outra também pode estar ganhando. Quando uma está ganhando, a outra está perdendo. Moral da história aqui, elas não perdem juntas, né? Isso já é bom pra caramba. O fato das estratégias não perderem juntas significa que elas não vão aumentar o meu drawdown no mesmo período, no mesmo ciclo de mercado. Então, imagina uma estratégia seguidora de tendência e uma estratégia contra a tendência, né? O que a gente espera? O que a gente espera que aconteça com a nossa curva de capital? Enquanto o mercado estiver em um ciclo de tendência, a estratégia seguidora de tendência vai ganhar e a estratégia contra a tendência vai perder, né? Obviamente, as coisas não são tão simples assim, né? Mas o racional é exatamente esse, né? Então, imagina a gente conseguir mesclar um portfólio bastante com estratégias com baixa correlação ou sem correlação. O importante aqui é que a gente não tem uma correlação alta. Porque quando a gente tiver correlação alta, as estratégias vão perder juntas e vão ganhar juntas. Quando elas estiverem ganhando juntas, ótimo, eu estou num ciclo muito favorável para a minha estratégia. Mas e quando eu estiver num ciclo desfavorável? Que elas estiverem perdendo juntas, eu vou estar aumentando o meu rebaixamento. Não é isso que eu quero suavizar a minha curva de capital. Então, aqui a gente faz análise ou na parte de baixo, aqui da nossa matriz, ou na parte de cima, né? Aqui a gente vai analisar eixo X com eixo Y. Ou seja, eu estou analisando aqui BBFFD dólar com BBFFFD, né? Essa aqui é do índice, essa aqui é do dólar. Então, eu estou analisando esse eixo com esse eixo, né? Então, aqui a correlação delas é 0,03, que é sem correlação, tá? É muito próximo de zero, tá? Quando a gente tiver coisas acima de 0,3, por exemplo, a gente começa a ir para o caminho da correlação alta, tá? E, obviamente, eu posso aqui a mesma coisa, porque eu estou comparando X com Y, e aqui a linha horizontal é ela com ela mesma, por isso que é 1, né? Não faz sentido a gente analisar ela com ela mesma, certo? Então, aqui é um exemplo bem simples, porque a gente só tem duas estratégias, mas a gente pode montar um portfólio com 10 estratégias, com 20 estratégias, beleza? Então, quando a gente monta um portfólio, o que a gente deve buscar é exatamente isso, estratégias com baixa correlação entre si, certo? Para a gente conseguir fazer esse efeito aqui, ó, a gente diminuir o drawdown, o lucro a gente sempre vai aumentar, o lucro vai ser somado. Se uma estratégia ganhou 10 mil e a outra ganhou 20 mil, elas vão continuar ganhando 20 mil e 10 mil, mas o rebaixamento não, o rebaixamento vai ser suavizado. Então, quando a gente monta o portfólio, a gente sempre quer aumentar o fator de recuperação desse portfólio, né? A gente sempre quer ganhar mais em relação ao risco que a gente está correndo. E aí a gente tem 15 minutinhos aqui e eu queria trazer ainda o conceito de simulação de Monte Carlo para você. E a simulação de Monte Carlo, ela é um método estatístico que a gente consegue aplicar exatamente para saber quanto de capital, quanto de risco eu posso correr ao ligar um portfólio, ao ligar uma estratégia em conta real. E isso aqui, poucas pessoas fazem, né? Isso tudo que a gente está vendo são resultados de backtest, né? Por exemplo, para eu executar essa estratégia de mini índice aqui em conta real, o máximo rebaixamento que eu teria seria de R$ 701, tá? Mas isso aqui foi um backtest, uma foto do passado. Se o mercado mudar, se o mercado ficar mais volátil, se o mercado ficar menos volátil, se eu tiver algum evento que mude o comportamento do passado, de tal forma que nesses últimos 5 anos do meu backtest,
eu não tenha passado por algo parecido, por exemplo. Muito provavelmente o meu rebaixamento pode mudar, né? Meu rebaixamento máximo pode mudar. Então, o que aconteceria se eu executasse... Vamos aqui voltar para o nosso portfólio. Aqui o meu portfólio diz que o meu rebaixamento máximo do meu portfólio foi de R$ 2.021. Então, o que a gente pode pensar, né? Eu preciso de R$ 2.021 para executar essas duas estratégias, com um contrato cada, no mini índice e no mini dólar, certo? Então, vamos lá, eu vou pegar aqui R$ 2.500, que eu vou ficar tranquilo, eu tenho aqui R$ 500 a mais ainda, eu posso executar essa estratégia, as duas estratégias juntas aqui, porque não vai chegar, né? Meu drawdown máximo nos últimos 5 anos foi R$ 2.021. Mas será que é isso mesmo? Será que eu vou estar seguro? Então, a gente consegue executar um processo chamado de simulação de Monte Carlo, e a gente também tem essa ferramenta dentro aqui da nossa estrutura, que a gente usa para descobrir quanto de capital a gente precisa executar em conta real. Então, vamos dar uma olhadinha dela. Eu já deixei carregado aqui para também não demorar o processamento disso. Então, o que é esse gráfico macarrônico aqui que a gente está vendo? Eu executei somente 100 simulações de Monte Carlo aqui. Normalmente a gente usa na casa de 2.500 simulações, mas para o teste executar rapidamente aqui, eu executei somente 100. O que isso quer dizer? Que cada curva de capital dessa, cada linha de capital dessa, é uma variação dessa estratégia. Ou seja, eu peguei todas as operações que aconteceram nos últimos 5 anos desse portfólio, o resultado de todos os dias que aconteceram nesse portfólio, e eu embaralhei, literalmente embaralhei. Por exemplo, eu peguei um trade que aconteceu ontem e botei ele logo em seguida num trade que aconteceu lá em 2018. Por quê? Afinal de contas, isso não aconteceu, essa estratégia, eu não tive essas operações lá em 2018, ontem eu não tive essas operações, por que não isso não pode acontecer amanhã, alguma coisa muito parecida? Então, literalmente, eu embaralhei essas operações, a operação de 2018 com uma operação de 2020, depois outra operação de 2018, de um dia aleatório, e montei novas curvas de capitais. Aqui eu fiz 100 simulações, né? Eu randomizei 100 vezes todos os resultados diários dessa estratégia. E aí eu executei todo, e aí eu tive todas essas curvas. Por que todas elas terminam no mesmo lugar? Porque o resultado aleatório de todos os dias vai dar exatamente o mesmo montante total, porque eu estou pegando o resultado diário de cada dia. No final dos últimos 5 anos, eu vou ter o mesmo montante total. Mas o que importa aqui é o que aconteceu no meio, né? Nota aqui que essa curva de capital aqui, ela está ganhando muito mais dinheiro aqui nos primeiros, sei lá, talvez 2 anos aqui, do que essa aqui, por exemplo, né? Os primeiros 2 anos, essa curva já está bem aqui, e essa aqui está bem aqui embaixo, né? Mas as operações foram exatamente as mesmas, tá? Exatamente as possíveis operações que aconteceram aqui foram exatamente as mesmas que aconteceram no histórico, tá? Então, moral da história aqui eu vou ter diversos rebaixamentos diferentes, né? Então, esses rebaixamentos diferentes, eles podem acontecer em live trading, quando eu começar a ligar esse portfólio de estratégia, seja uma estratégia ou um portfólio de estratégia. Eles podem acontecer em live trading. Então, eu preciso entender como foi o comportamento estatístico de todos esses rebaixamentos. E aí a gente entra aqui nesse estudo exatamente aqui, ó. O meu drawdown médio, o meu rebaixamento médio, foi de 2.980. Ou seja, se eu pegar a média de rebaixamento de todas essas curvas, né, o rebaixamento máximo de todas essas curvas foi R$ 2.980. O rebaixamento máximo a pior curva aqui, teve um rebaixamento máximo de R$ 5.177. E a melhor curva aqui, a que teve o menor risco, teve um rebaixamento máximo de R$ 1.650. Vamos voltar lá para o nosso cenário, que a gente estava olhando aqui esse portfólio. E, opa, eu olhei aqui, o rebaixamento é de 2021, então eu vou executar essa estratégia com R$ 2.500. O que teria acontecido aqui se eu tivesse executado essa estratégia com R$ 2.500? Eu teria quebrado facilmente aqui nesse cenário. Esse cenário eu tive um rebaixamento de 5 mil. Eu, com R$ 2.500, eu teria quebrado, certo? E, na média, eu tive rebaixamentos maiores do que R$ 2.500, porque a minha média foi de R$ 2.980. Então, não adianta eu olhar para o rebaixamento máximo de uma única estratégia, de um único backtest ou de um único portfólio. A gente precisa fazer a simulação de Monte Carlo. O pessoal está perguntando aqui no chat se já saiu a palavra. Eu vou perguntar aqui para a produção, que eles não me liberaram ainda. Se tiver, eu libero para vocês, tá? Daqui a pouquinho. Tá. O produção já falou aqui comigo. Daqui a pouco eu dou um feedback para vocês. Só para não perder o raciocínio aqui, tá? Então tá, a gente estava falando aqui do rebaixamento médio, né? Então eu consigo calcular aqui também, eu consigo calcular o grau de confiança disso, né? Ou seja, eu consigo botar o desvio padrão em cima disso, né? Ou seja,
eu tive 17 ocorrências, 17% de ocorrências dessas 100 curvas de capital que eu simulei, onde o rebaixamento máximo foi até de R$ 3.745. Eu tive 5% das ocorrências onde o rebaixamento máximo foi até R$ 4.500. Eu não tive nenhuma ocorrência onde o rebaixamento máximo foi até esse valor aqui. Tá? Então, com base nisso, eu consigo projetar quanto de capital eu preciso executar para essa estratégia. Tá? E a gente já vai chegar nesse cálculo. Aqui eu tenho algumas métricas de período de estagnação. Tá? Na média, o meu período de estagnação, o meu melhor período de estagnação foi de 65 dias. O período de estagnação é aquele período em que a curva ela fica sem fazer um novo topo na curva de capital. Então, o meu pior período de estagnação aqui foi de 434 dias dentro das 100 simulações que eu fiz. Né? Então, imagina, eu fiquei 434 dias sem fazer um novo topo na curva de capital. Tá? Você estaria preparado para esse pior cenário? Obviamente, isso aqui foi uma curva de capital dentro das 100, né? E a gente pode executar muito mais simulações aqui. Então, na média, a gente tem que estar preparado para esse número. Tá? Vamos ver os outros números que a simulação de Monte Carlo mostra para a gente. Na média, nessa estratégia, eu faria R$ 563 por mês, executando um mini contrato de mini índice e um mini contrato de mini dólar. É um resultado muito bom. Tá? O melhor mês, eu teria feito R$ 3.583 dentro dessas 100 simulações. E o pior mês teria feito menos R$ 1.469. Quando você optar por ligar essas duas estratégias na sua conta, você precisa estar preparado para ter um mês com esse prejuízo aqui. Então, aqui eu consigo traçar o percentual de meses negativos, o percentual de trimestres negativos, o percentual de semestre e o percentual de anos negativos. E aqui é o que importa para a gente. Quanto de capital a gente precisa para executar essa estratégia? Esse cálculo aqui é o seguinte. Para eu assumir um risco de 20% do meu capital, eu precisaria de R$ 14.900. Certo? Da onde que eu tiro esse número aqui? Através desse drawdown médio aqui, né? Na média, eu vou perder aqui aproximadamente R$ 3.000. Se eu quero que esse rebaixamento aqui signifique 20% do meu capital, então eu preciso de aproximadamente aqui R$ 15.000. E o meu retorno médio vai ser de 20% desse capital aqui. Por quê? Meu retorno médio é esse. Então, se eu executar essas duas estratégias com R$ 14.902, na média eu vou ganhar isso aqui. Isso aqui representa quase 4%. Cara, isso aqui são 4% ao mês, correndo 20% de risco. Isso aqui é um resultado factível. Isso aqui é como um trader profissional, desculpa, é como um trader profissional deve operar, né? Óbvio, você quer aumentar o seu retorno mensal? Beleza, vamos aumentar o risco, tá? Eu quero operar a estratégia com R$ 5.000. É possível? É possível. Olha, tu vai começar a fazer 11% ao mês, beleza? Mas a gente já se a gente começa a aumentar isso aqui, opa, olha o que apareceu aqui, risco da ruína. Ou eu vou diminuindo o meu capital, vou aumentando o meu retorno, mas eu começo a ter risco de ruína. O que isso quer dizer? O risco de ruína é a quantidade, a probabilidade que eu tenho de quebrar a minha conta, né? Por quê? Na simulação, se eu executar essa estratégia com R$ 3.000, com 90% de risco aqui, ó, com R$ 3.000, dentro da minha simulação, em 23 ocorrências da minha simulação, eu teria quebrado a conta. Então, cara, um trader profissional não corre o risco de ruína, ele não corre o risco de quebrar a conta. Então, a gente precisa calibrar o nosso risco aqui dentro do que a gente acha aceitável, 20%, por exemplo, né? Para fazer um resultado de quase 4% ao mês. Isso aqui é um resultado muito bom. Beleza? Então, a gente não conseguiu matar ainda, a gente não conseguiu falar aqui da parte de monitoramento, tá? Ainda tem a outra etapa, depois que a gente planeja o risco, a gente descobre quanto de capital a gente precisa executar uma estratégia com base aqui na simulação de Monte Carlo, a gente vai ligar essa estratégia em conta real e a gente precisa monitorar a aderência estatística dela. A gente fala sobre isso em outro momento, tá? O pessoal da produção me informou aqui que, especificamente nessa live, não vai ter o código promocional do sorteio, tá? Desculpa quem estava esperando até esse momento aqui só para pegar o código, tá? Não sei exatamente por que não teve, algum processo interno lá do pessoal, tá? Mas o que eu queria falar para vocês aqui é, se em algum momento você se interessou por esse tipo de operacional, por esse tipo de estratégia, você quer que eu passe esse framework aqui para você, me chama lá no Instagram. O meu Instagram é @devtrader. Eu acho que eu consigo mandar aqui no chat. Se eu não conseguir, a produção manda. Mandei aqui. É o @devtrader. Me chama lá no Instagram se você quiser ter acesso a esse conteúdo, se você quiser saber mais sobre automação de estratégias, sobre programação de robôs, sobre como operar de maneira quantitativa, tá?
A gente tem uma escola que a gente ensina sobre isso, que é a dqlabs.com.br. Eu vou abrir aqui rapidamente. E aí, quem quiser dar uma olhadinha lá. Lá a gente ensina todo esse processo que eu mostrei aqui, tá? A gente ensina lá tudo em aulas gravadas, a gente tem mais de 200 aulas gravadas lá. A gente fala desde o básico, conceitos introdutórios, a gente que nunca instalou o MetaTrader 5 na vida, ele ele consegue aprender lá. A gente tem módulos de programação, design de estratégias, portfólios, data mining, avaliação, teste de robustez. A gente tem uma comunidade no Discord de pessoas ativas. A gente está ali o tempo todo tirando dúvidas da galera. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, continua acompanhando a gente aqui às quintas-feiras, que a gente sempre está falando de automação de trading, de robôs, de operar no mercado com base em dados, estatística, matemática, programação. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, me chama lá no Instagram, @devtrade, que a gente bate um papo. E é isso, a gente fica por aqui e nas próximas quintas-feiras a gente continua trazendo conteúdo sobre isso para você. Se eu não estiver por aqui, vai estar o Igor, que é meu sócio, que a gente sempre está fazendo esse bate-bola junto. Então, muito boa noite, pessoal. Agradeço o tempo de vocês aí no feriado e até a próxima.